Olá, meu nome é Humberto Magalhães, seja muito bem-vindo a este canal denominado de Momentos de Reflexão. Hoje estamos fazendo mais uma postagem cujo tema é provas e expiações. Mas primeiro vamos à vinheta deste canal. Bem, inicialmente é importante, antes de tudo, termos a compreensão de que nós habitamos um planeta tal como muitos outros habitados, conforme disse Jesus, na casa de meu Pai existem muitas moradas. E lógico que a casa que ele se referiu é o universo. Por outro lado, este planeta, tal como os demais habitados, abriga duas dimensões da vida, a dimensão material e a dimensão física, esta que vivenciamos, e a dimensão espiritual, onde vivem os espíritos que estavam encarnados aqui, nesta dimensão, e que ainda não progrediram para outros mundos mais adiantados. Comecemos então a falar primeiro sobre expiação. Toda expiação é um sofrimento, mas nem todo sofrimento é uma expiação. Ora, o sofrimento em si tem duas naturezas, a natureza moral e a natureza material. O sofrimento de natureza material se manifesta pela dor no corpo físico, como no caso das doenças, também pelas limitações da mobilidade do corpo, como no caso das pessoas paraplégicas, as tetraplégicas, ou também aquelas que ficam presas a um leito de hospital, etc. Se manifesta também pelas limitações, de movimentos, como no caso dos aleijões, cegueiras, etc. Outra forma de se manifestar é pela privação da liberdade, pela perda de bens materiais, como a fortuna, o poder, a fama e até de entes queridos, com a morte prematura deles. O fato é que não existe um só homem na Terra que não sofra por consequência de suas dívidas com as leis de Deus. Dívidas essas que podem ter sido contraídas nesta existência ou em outras passagens. Porque Deus não tem pressa. O seu tempo é a eternidade. Tais situações que levam o homem à desilusão, à solidão, à ansiedade, à angústia, ao infortúnio, ou seja, tudo que faz o homem sentir a dor material. Já o sofrimento de natureza moral é diferente do sofrimento de natureza material, porque o sofrimento moral se manifesta na mente, é a dor na consciência por excelência, pelo homem ter agido de forma maléfica, desumana contra alguém. Esse sofrimento, portanto, é o que se chama de expiação. Expiação. Em resumo, aqui, neste plano da vida, este que estamos vivenciando agora, é onde se dá o sofrimento material. E na dimensão espiritual, onde não existe este corpo físico, é onde se dá o sofrimento moral, que é a expiação. Porém, em algumas exceções, esse tipo de sofrimento moral também se dá aqui nesta dimensão. A expiação, portanto, se manifesta no espírito
pela recordação do mal que ele praticou. O espírito sofre pelas lembranças das consequências e das ações danosas que gerou quando aqui vivia neste plano da vida. Vem à sua mente a reflexão sobre os males que infligiu e as angústias que imputou a outrem e até a si próprio mesmo, como no caso do suicídio. E por que chegam essas lembranças? Porque lá no mundo espiritual, o espírito tem sua consciência ampliada, que se expande sem os limites impostos pelo corpo físico, quando está aqui, neste mundo material. Então, vem à sua mente as lembranças nítidas do que fez durante suas existências. Essas lembranças lhe vêm à mente com os mínimos detalhes, de forma cristalina. Nada escapa aos olhos do Tribunal da Justiça de Deus. É chegada a hora da verdade. E essas lembranças, como disse antes, lhe chegam com facilidade, porque no mundo espiritual, o espírito tem a consciência ampliada de sua natureza e da integridade de sua inteligência, bem como de suas imperfeições. Diferentemente de quando ele está vivendo aqui, preso a um corpo material que lhe impõe severas limitações físicas e, principalmente, também no campo da sabedoria, da inteligência e do conhecimento da essência do seu ser. Porque o cérebro, como ferramenta ou instrumento de ação, é limitado. Não lhe dá os recursos necessários para a expansão de sua consciência. Já no mundo espiritual, sem as amarras do corpo físico, ele tem a consciência plena da essência do seu ser espiritual que ele é e o que ele reserva à vida imortal. Sabe que ele está eternamente subordinado à vontade de um ser supremo, Deus, cuja essência é de infinito amor e justiça. Tem a certeza inabalável nas consequências boas ou más, em decorrência de suas escolhas e de seus atos, ações. Portanto, o espírito lá na dimensão espiritual, quando ele sofre, e sabe perfeitamente por que sofre. Sabe que todos os atos cometidos, independentemente de sua magnitude, que sejam contrários à essência de Deus, que é de infinito amor, têm consequências que lhe tiram a paz, traz o sofrimento e retarda a sua marcha evolutiva, que todos almejam avançar para alcançar a verdadeira felicidade, que é o apogeu de todos os espíritos. E diante dessas verdades absolutas, ele sabe que os males que praticou contra outrem se voltam contra si próprio, contra si mesmo, pela lei de causa e efeito, sob diversas formas. E, portanto, passa a sofrer o desânimo, o remorso, a dor na consciência, chegando-lhe o arrependimento pelo mal praticado. Ele sabe que nessa jornada outros podem caminhar com ele, mas nenhum deles pode caminhar por ele. Cada um tem que carregar a sua própria cruz. Ele sabe também que, enquanto não atingir a condição de espírito perfeito, não estará livre de sofrimentos e de provas para se qualificar para essa condição. E mais ainda, sabe que todas as dívidas contraídas contra a lei de Deus têm que ser quitadas. Deus perdoa as nossas faltas, pecados, ou atos em si, os atos em si, quando lhe pedimos o perdão de forma bastante humilde.
mas as consequências danosas que foram impostas a outrem se constituem dívidas, e as dívidas têm que ser pagas. É nessa condição de espírito livre das amarras do corpo físico que ele vê a vida como realmente ela é, a vida progressiva e imortal, sem dar saltos. Sabe também que o retardamento de sua marcha evolutiva advém de suas imperfeições. São essas fortes lembranças e certezas que lhe produzem o sofrimento moral, que é constante, que somente paralisa quando advém o arrependimento sincero, com a perfeita compreensão do mal que produziu. Porém, o pecado, ou a dívida, como se queira chamar, em relação à lei de Deus, somente poderá ser quitada, paga, resgatada com a reparação do mal realizado aqui, onde as faltas foram contraídas. Aqui no mundo material. E isto se sucede, obviamente, a partir de uma nova reencarnação. Aliás, a reencarnação foi o tema da postagem anterior aqui neste canal. As existências sucessivas são oportunidades que Deus, na sua infinita misericórdia, dá ao homem para ele progredir, ao contrário do que pregam alguns segmentos religiosos, né, que diz que após a morte do corpo, né, o espírito vai para o céu ou o inferno, sofrer eternamente. O que não combina com a perfeita justiça de Deus. Impor um castigo eterno em função de uma falta temporal, isto não faz o menor sentido. Bom, por isto que Jesus disse: daqui não sairás enquanto não pagares até o último centavo. E essas palavras de Jesus estão em consonância com o jargão popular que diz: aqui se faz, aqui se paga. Pagamento das dívidas contraídas pelos males praticados. Sofrimentos esses que também são instrumentos de educação para a renovação do ser, que levam o homem a momentos de reflexão. Momentos esses que ele dá ouvidos à voz da consciência, como disse Jesus: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Tais momentos de reflexão, quando bem compreendidos, traz a resignação que o faz aceitar pacificamente as dores da vida, sem reclamar. É quando o homem se volta para Deus e começa a mudar o seu rumo para o caminho do amor, que é a única forma de se viver em paz com a consciência. Porém, quando o homem é refratário à lei do amor, sofre e somente faz lamentar, dizendo que as coisas ruins somente acontecem com ele. E em alguns casos se volta até contra Deus em seu desespero. Porém, tudo tem uma razão de ser. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. E neste caso, é a aplicação da lei de causa e efeito, lei divina, que também é chamada como lei de ação e reação, ou ainda como a lei do retorno. A aplicação da lei de causa e efeito, a justiça divina, é simples. O homem somente colhe aquilo que planta. E, portanto, caridade, fraternidade, solidariedade, benevolência e praticar o amor indiscriminadamente ao próximo e jamais praticar o mal é a receita infalível e universal para se viver em harmonia com Deus. Para completar esse assunto sobre expiação, eu lembro
que alguns segmentos religiosos pregam que Jesus veio aqui à Terra para expiar pelos pecados dos homens, o que é um contrassenso. Jesus é um Espírito perfeito, de excelência, e como tal, não caberia a ele sofrer nenhuma expiação. Porque expiação, como foi dito, é um sofrimento moral, e somente espírito imperfeito sofre expiação. Jesus sofreu sim, sofreu realmente muito, demasiadamente até, mas foram somente sofrimentos físicos impostos por seus algozes que o levaram à morte do corpo físico. Bem, agora falemos das provações. Na verdade, o que é provação? Provação é um processo pelo qual o espírito coloca-se diante de situações que lhe permitam vencer desafios para avançar na escala evolutiva da vida. O espírito no mundo espiritual conhece as raízes de suas imperfeições em seus mínimos detalhes e sabe da necessidade de ter que se esforçar para avançar no seu processo evolutivo, que se configura uma vontade de Deus. Como disse Jesus, sede perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. E isto se constitui uma obrigação. O Espírito, de forma nenhuma, pode se eximir desse compromisso. E também não pode terceirizar essa obrigação, que é individual, de que ele tem de cumprir com seus próprios esforços e méritos para merecer ver a Deus. E, portanto, antes de cada reencarnação, ele escolhe as provas pelas quais se acha pronto para enfrentá-las. Sabe que quanto mais provas for capaz de superar, diminui os seus compromissos reencarnatórios. Sabe que o caminho a ser trilhado para alcançar a sua destinação futura, ou seja, a perfeição espiritual, é longo e demorado, e que se reveste de um processo compulsório por vontade de Deus. E, portanto, lá no mundo espiritual, onde ele tem a sua consciência ampliada, busca se esforçar para enfrentar os desafios que põe em mente e escolhe as provas dentre as inúmeras existentes que acha que pode superar e se submete. Sabe também que quando aqui chegar, se esquecerá de tudo que planejou no plano espiritual. Uma espécie de véu lhe advém seus sentidos. Vagas lembranças lhe chegam e seu anjo da guarda passa a ser o seu principal guia e orientador. Nesse processo, o anjo da guarda, ele age inspirando-nos e intuindo-nos. Por isto, precisamos ficar atentos à voz da consciência. É o nosso anjo guardião que nos fala, que nos aconselha em pensamento. Mas nem sempre lhe damos ouvido. Precisamos, portanto, educar nossos sentidos para aprender a escutar essa voz que nos fala quase sempre. Uma boa dica é mantermos o hábito de orar para ele antes de dormir e após acordar, agradecendo por sua parceria e pedindo a sua companhia. Portanto, diante das provas escolhidas, o Espírito vem na esperança de vencer as vicissitudes da vida em todas as situações que se lhe apresentam. Por dever, precisa alcançar o grau maior. Se falhar em uma das provas, tem que repeti-la, recomeçá-la. E quase sempre se representa, aliás, quase sempre isso representa um atraso que poderia ter sido evitado.
Os tipos de provas são diferentes, são diversos, tanto no campo moral, tanto no campo intelectual. E para cada uma delas, a excelência deve ser buscada. E uma vez conquistada, passa a ser chamada virtude. E quando todas as virtudes forem conquistadas, não é? Fazendo parte do nosso ser, o Espírito verá a Deus e passará a viver a felicidade, a verdadeira felicidade eterna. Bem, chegamos ao final desta nossa abordagem de hoje e de antemão já anuncio que o próximo tema a ser abordado neste canal, na próxima postagem, que sempre é feita às segundas-feiras, terá o título A Importância da Vinda de Jesus. Se você gostou do que ouviu, por favor, dê um like, inscreva-se nesse canal, além de ativar o sininho, né, para receber notificações das próximas postagens. Muito obrigado a você. Que a paz de Jesus nos envolva e que Deus nos abençoe.